Imagine um segredo tão grandioso que foi guardado no topo de uma montanha, longe de tudo e de todos. Um momento tão poderoso que, ao ser revelado, mudaria para sempre a vida de quem o presenciou e a própria história da humanidade. Imagine por um instante o som do vento, um silêncio que convida à reflexão. Agora, imagine que, nesse lugar de paz quase real, algo absolutamente inexplicável e divino aconteceu. Algo que mudou a vida de 3 homens para sempre e que, talvez, tenha o poder de mudar a sua também. Você já parou para pensar naqueles momentos da vida em que o véu entre o natural e o sobrenatural parece se rasgar? Aqueles instantes em que a presença de algo maior é tão palpável que nos deixa sem ar, com o coração batendo forte no peito? Pois é exatamente sobre um desses momentos, um dos mais misteriosos e impactantes de toda a história, que vamos conversar hoje. Um evento que, ao longo dos séculos, fascinou teólogos, estudiosos e simples curiosos, mas que poucos realmente compreendem em sua profundidade e beleza. Hoje, vamos desvendar um segredo guardado nas montanhas, uma cena tão intensa que, mesmo narrada há milênios, ainda pulsa com uma verdade capaz de nos tirar o fôlego. Quero te convidar para uma jornada a um dos episódios mais enigmáticos e gloriosos da Bíblia, a transfiguração de Jesus Cristo. Não é apenas uma história antiga, é um portal para a compreensão de quem Jesus realmente é e o que ele representa para cada um de nós. Imagine que você está lá, naquele alto monte, sentindo o frio da noite começar a chegar, mas de repente, uma luz irrompe. Uma luz que não é do sol nem da lua. Uma luz que vem de dentro, que transborda, que ilumina tudo ao redor. E essa luz emana de um homem, de Jesus. Seus olhos veem o rosto dele brilhar com uma intensidade que faria o próprio sol parecer opaco. Suas roupas, que antes eram simples, agora reluzem com um branco que jamais poderia ser reproduzido, um branco que é pura glória, pura divindade. Pense na cena, a escuridão da noite sendo rasgada por uma manifestação tão vívida e sobrenatural. É a divindade de Jesus se revelando em um vislumbre do céu na terra. Mas a visão não para por aí. Como se a presença de Jesus em glória não fosse suficiente para chocar a alma. 2 figuras imponentes, que você certamente conhece dos livros mais antigos da nossa fé, surgem ao lado dele. Eles são Moisés e Elias. Pense na grandiosidade disso. Moisés, o libertador, o legislador, aquele que trouxe a lei, que falou face a face com Deus em meio a trovões e relâmpagos. E Elias, o profeta de fogo, o zeloso defensor da fé, que ousou desafiar a escuridão e que, de forma misteriosa, ascendeu ao céu sem provar a morte. Eles não estão ali por acaso. A presença deles não é um mero capricho do divino. Ela é a chave para desbloquear um dos maiores mistérios da nossa fé. Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento, toda a lei e todos os profetas que por séculos prepararam o caminho. É como se a história inteira da salvação, desde o Gênesis até o último livro profético, se curvasse diante de Jesus, reconhecendo que ele é o cumprimento, o propósito, o sentido de tudo o que veio antes. Essa não é uma história que se conta apenas para admirar. É uma história que nos convida a entender. Porque Jesus revelou essa glória para Pedro, Tiago e João. Porque Moisés e Elias apareceram. E, mais importante, qual a mensagem que o próprio Deus Pai quis nos dar nesse momento? Prepare-se, porque o que aconteceu naquela montanha, e o que vamos desvendar hoje, tem o poder de ressignificar sua fé, fortalecer sua esperança e te fazer ver Jesus Cristo de uma maneira que talvez você nunca tenha visto antes. Vamos juntos desvendar esse enigma celestial. Você está pronto para sentir o peso dessa glória? Vamos mergulhar nos detalhes do que realmente aconteceu, porque cada pormenor, cada imagem descrita, carrega um peso e um significado imenso. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nos dão relatos tão vívidos que, se fecharmos os olhos, quase podemos nos transportar para aquele monte. E é em Mateus 17, 1-3 que encontramos uma das descrições mais poderosas desse momento.
O texto começa dizendo que 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou, em particular, a um alto monte. Essa frase já nos diz muito. 6 dias depois de quê? 6 dias depois de Jesus ter falado abertamente sobre o sofrimento que ele enfrentaria, sobre sua morte e ressurreição, e sobre a vinda do Filho do Homem em glória. Percebe a conexão? Ele acabará de anunciar a dor e a humilhação. E agora, apenas 6 dias depois, ele revela um vislumbre da sua glória futura. É como se ele estivesse dizendo: sim, haverá a cruz, mas depois da cruz, há a coroa. E para onde ele os levou? A um alto monte. As Escrituras não nos dão o nome exato da montanha, mas muitos estudiosos apontam para o Monte Hermon, um pico imponente e solitário que dominava a paisagem do norte da Galileia. Um lugar perfeito para se afastar do barulho do mundo, das multidões que clamavam por curas e milagres, das disputas e dos olhares curiosos. Jesus escolheu a quietude e a elevação, um lugar onde a mente pudesse se concentrar no divino, onde a distração fosse mínima e a revelação pudesse ser plena. Então, acontece. O texto continua: e transfigurou-se diante deles. A palavra usada no grego original, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, é metamorfo. Essa palavra não significa apenas uma mudança de aparência externa, como mudar de roupa ou de penteado. Não, ela significa uma transformação completa da essência, uma mudança de dentro para fora, onde a verdadeira natureza de algo é revelada. É de onde vem a nossa palavra metamorfose, como a transformação de uma lagarta em borboleta. No caso de Jesus, essa metamorfose foi a sua glória divina se manifestando através de sua forma humana. Seus olhos viram o rosto de Jesus brilhar com uma intensidade que faria o próprio sol parecer opaco. Não era um brilho superficial, mas uma luz que irradiava de sua própria divindade. Era a glória que ele sempre possuiu como Filho de Deus, mas que estava velada pela sua humanidade. Naquele momento, por um breve instante, essa glória transbordou. E as vestes, o relato diz, suas vestes tornaram-se resplandecentes, de um branco muito superior ao que qualquer lavandeiro na terra poderia produzir. Pense nisso, um branco tão puro, tão vibrante, tão cheio de luz que nenhuma técnica humana de clareamento poderia sequer se aproximar. Era um branco sobrenatural, um reflexo da pureza e santidade absolutas de Jesus. A luz não estava sobre suas roupas, ela emanava delas, porque vinha dele mesmo. É a visão da majestade divina tomando forma visível. E como se isso não fosse suficiente para tirar o fôlego e estremecer a alma dos discípulos, o versículo 3 de Mateus 17 adiciona o detalhe mais surpreendente. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pense no choque, na reverência que Pedro, Tiago e João devem ter sentido. 2 dos maiores ícones da história de Israel, homens que viveram séculos antes, que representavam eras inteiras da fé, estavam ali, fisicamente presentes, conversando com Jesus. Não eram fantasmas, nem meras visões, eram eles, em carne e osso, naquela montanha, naquela noite, testemunhas e participantes de um momento que transcenderia o tempo. Essa cena não é um mero espetáculo, é uma revelação. É Jesus mostrando, de forma inegável, quem ele é em sua essência, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que une o céu e a terra, o passado e o futuro. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, não é apenas o homem bom. Ele é a própria glória de Deus encarnada. E essa glória foi vista, sentida e testemunhada para que nunca mais houvesse dúvida. Agora que visualizamos a cena da transfiguração em toda a sua glória, uma pergunta crucial surge. Por que Pedro, Tiago e João? Jesus tinha dezenas de discípulos e uma multidão de seguidores. Por que ele escolheu apenas esses 3 para testemunhar um evento tão íntimo e espetacular? Essa não foi uma escolha aleatória, foi uma decisão cheia de propósito, estratégica e profundamente significativa para o futuro do reino de Deus. Esses 3 formavam o que chamamos de círculo íntimo de Jesus. Eles eram os mais próximos,
os que tinham acesso a momentos de revelação e intensidade que os outros discípulos não tiveram. Não é a primeira vez que os vemos sendo separados para algo especial. Lembre-se, eles foram os únicos a serem convidados para o quarto onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E mais tarde, seriam os únicos a acompanhar Jesus em sua agonia no Getsêmani, o jardim onde ele enfrentaria a profunda angústia antes da cruz. Então, porque eles, primeiro, Jesus sabia o que estava por vir. Ele estava prestes a passar pela cruz, um evento que abalaria a fé de muitos. Pedro, Tiago e João seriam pilares fundamentais da igreja nascente, líderes que precisariam de uma fé inabalável para enfrentar perseguição, pregar o evangelho e guiar os primeiros cristãos. A transfiguração foi um presente de força, um vislumbre da glória que os prepararia para as provações iminentes. Como eles poderiam duvidar da divindade de Jesus depois de vê-lo brilhar, como o sol e conversar com Moisés e Elias? Essa experiência seria uma âncora para suas almas em meio às tempestades que viriam. Vamos pensar no impacto específico que essa experiência teve em cada um deles. Pedro, o impetuoso, o homem de fé fervente, mas também de falhas notórias. Foi ele quem prometeu jamais negar Jesus, mas falhou tragicamente. Foi ele quem tentou andar sobre as águas, mas duvidou. A transfiguração foi um lembrete inesquecível de quem Jesus realmente é anos depois. Em sua segunda carta, 2 Pedro 1:16-18, Pedro faz questão de relembrar esse momento, chamando-o de nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Essa visão o preparou para ser a pedra sobre a qual Cristo edificaria sua igreja, dando-lhe a certeza da glória futura, mesmo após suas fraquezas e quedas. Tiago, conhecido como um dos filhos do trovão, junto com João, Tiago era um homem de convicção e paixão. Ele seria o primeiro apóstolo a ser martirizado, decapitado por Herodes Agripa em Atos 12, versículo 2. A transfiguração, com sua promessa de glória futura, certamente o fortaleceu para enfrentar o sofrimento e a morte com coragem. Vislumbrar a majestade de Cristo na montanha deve ter sido um incentivo poderoso para não vacilar diante do sacrifício supremo. João, o discípulo amado, o mais jovem e talvez o mais contemplativo do grupo. Sua experiência na transfiguração o ecoou por toda a sua vida e se reflete em seus escritos. Seu evangelho começa falando da glória de Jesus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no livro do Apocalipse, João tem visões da majestade de Cristo que lembram a transfiguração. Apocalipse 1, 14-16. Para João, essa experiência solidificou sua compreensão da natureza divina de Jesus e a centralidade dele em toda a história da salvação, preparando-o para as revelações que ainda teria. A escolha de Pedro, Tiago e João foi um ato de sabedoria divina. Eles precisavam de algo além do que os outros discípulos precisavam naquele momento. Eles precisavam dessa prévia da glória, dessa confirmação celestial, para os desafios únicos que o futuro lhes reservava. A transfiguração não foi um show particular, foi uma capacitação, um testemunho inegável que os ancorava e os prepararia para se tornarem os grandes líderes e testemunhas que a igreja necessitaria. Foi a fé deles sendo forjada no fogo da glória divina. Agora, vamos focar em uma das figuras mais impressionantes que apareceram ao lado de Jesus na montanha, Moisés. Sua presença ali não é um mero detalhe histórico, é uma declaração teológica profunda, uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, um elo que revela a grandiosidade do plano de Deus. Pense em quem foi Moisés. Ele não foi apenas um homem, foi o libertador de Israel da escravidão no Egito, o legislador que subiu ao Monte Sinai e recebeu diretamente de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que guiaram o povo de Israel por séculos. Ele foi o mediador da antiga aliança, aquele por quem Deus falou e estabeleceu seus preceitos para uma nação. A vida de Moisés é cheia de encontros com a glória de Deus. Ele falou com o Senhor face a face, como um homem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. No Monte Sinai, a presença de Deus era tão intensa que seu próprio rosto resplandecia depois de estar na presença divina, e ele precisava cobri-lo com um véu para que o povo pudesse olhá-lo. Êxodo 34, 29 e 35. Essa glória,
porém, era temporária e desvanecia, assim como a glória da própria lei que ele mediou. A lei que Moisés trouxe, a Torá, era santa, justa e boa. Ela revelava a santidade de Deus e mostrava ao homem sua incapacidade de alcançá-la por seus próprios esforços. Ela funcionava como um espelho, revelando o pecado, um tutor que guiava o povo até a chegada de algo maior. E o próprio Moisés, em Deuteronômio 18:15, profetizou sobre a vinda de um profeta maior do que ele. O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis. Essa profecia sempre apontou para o Messias. É como se, naquele monte, toda a história da salvação se curvasse diante de Jesus. A lei de Moisés, com seus mandamentos e sacrifícios, sempre apontou para a necessidade de um Salvador perfeito. Os profetas, com suas mensagens de advertência, consolo e promessas, sempre anunciavam a vinda do Messias que traria redenção. Na Transfiguração, Jesus se apresenta como a resposta viva a todas essas profecias e preceitos. Ele é o Cordeiro Pascal para o qual os sacrifícios da lei apontavam. Ele é o Rei prometido pelos profetas. Ele é o verdadeiro e maior profeta que Moisés predisse. Não se trata de um mero encontro de estrelas bíblicas, como se Jesus estivesse simplesmente recebendo a bênção de grandes líderes do passado. Na verdade, é uma transferência teológica de autoridade. As sombras, o Antigo Testamento, que prefigurava a vinda de Cristo, dão lugar à substância, Jesus, a própria realidade divina. É como se eles estivessem entregando o bastão, não para que a corrida terminasse, mas para que a verdadeira corrida, a da nova aliança em Cristo, pudesse começar. Em Lucas 24:27, após sua ressurreição, Jesus caminha com 2 discípulos no caminho de Emaús, se começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Isso mostra que o Antigo Testamento é um livro sobre Jesus. A Transfiguração é a validação celestial disso. Ela nos ensina que, para entender a Bíblia, precisamos vê-la com Jesus no centro. Ele é a lente através da qual toda a Escritura ganha vida e significado. Sem ele, a lei é um fardo e as profecias, mistérios inacabados. Com ele, tudo se encaixa e se revela como um plano perfeito de amor e redenção. Chegamos ao ponto mais alto, ao ápice de toda a visão na montanha, a intervenção divina do próprio Deus Pai. Este é o momento em que o céu se abre de uma forma única e definitiva, não apenas para confirmar a identidade de Jesus, mas para dar uma ordem que ecoa por toda a eternidade. Imagine a cena novamente. Pedro, em seu entusiasmo, talvez um pouco de confusão, estava ali, na presença de tanta glória. Ele vê Jesus, Moisés e Elias, em sua impulsividade característica, propõe: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mateus 17:4. A intenção de Pedro era boa. Ele queria prolongar aquele momento de glória, talvez até mesmo prestar uma homenagem aos grandes homens de Deus. Mas, sem perceber, ele estava equiparando Jesus a Moisés e Elias. Ele estava colocando o cumprimento ao lado das sombras, a substância ao lado dos símbolos. E é nesse exato momento que a glória de Deus irrompe, de uma forma ainda mais avassaladora. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu. Mateus 17:5. Esta não é uma nuvem comum. Na Bíblia, uma nuvem resplandecente, a glória Shekinah, é a manifestação visível da presença de Deus. Foi a nuvem que guiou Israel no deserto, que encheu o tabernáculo e o templo, indicando que Deus estava ali. Agora, essa mesma nuvem de glória envolve a Jesus e seus discípulos, e dela surge uma voz. E eis que da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17:5. Pense no impacto dessa voz. É o próprio Deus Pai falando. Essa não é a primeira vez que a voz do Pai se manifesta nos Evangelhos. A primeira foi no batismo de Jesus, validando-o como seu filho. Mas aqui, na Transfiguração,
há uma adição crucial: a ele ouve. Essa declaração é o ponto central de toda a transfiguração. A voz do Pai interrompe Pedro, corrigindo sua percepção equivocada de que Jesus estaria no mesmo nível de Moisés e Elias. Não, Jesus é o Filho amado de Deus, o único em quem o Pai encontra total agrado. E a ordem a ele ouvir é uma instrução eterna e inegociável. Por que essa ordem é tão importante? Ela ressoa diretamente com a profecia de Moisés em Deuteronômio 18:15, onde ele fala de um profeta semelhante a ele, que a esse profeta o povo deveria ouvir. Deus Pai está dizendo: vocês ouviram Moisés, vocês ouviram os profetas, mas agora ouçam a Jesus. Ele é a palavra final de Deus. Ele é a revelação completa e definitiva. Essa voz celestial estabelece a singularidade e a supremacia da autoridade de Jesus. Não precisamos mais da lei como um fardo, nem apenas das profecias que apontavam para o futuro. Jesus é o cumprimento de tudo. Ele é a revelação máxima de Deus. Como o livro de Hebreus 1:2 nos diz, havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E o que acontece logo depois? Levantando eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Mateus 17:8. Este é o desfecho perfeito do clímax. A nuvem se dissipa, Moisés e Elias desaparecem, e os discípulos veem somente Jesus. A mensagem é clara. A lei e os profetas apontaram para ele, mas agora, ele é o foco. Ele é a realidade, a verdade suprema. Não há mais necessidade das sombras, pois a luz plena chegou. A ordem é clara: ouçam a ele, sigam a ele, foquem nele. Ele é tudo. A transfiguração não acontece em qualquer lugar. Ela ocorre em um monte alto. E esse detalhe geográfico, longe de ser acidental, carrega um simbolismo profundo que nos conecta a um dos momentos mais marcantes da história de Israel, o Monte Sinai. Ao traçar um paralelo entre essas duas montanhas, podemos entender como a glória de Jesus na transfiguração não é uma repetição do passado, mas uma superação gloriosa que transforma nosso relacionamento com Deus. Pense no Monte Sinai. Foi ali que Deus se revelou a Moisés e ao povo de Israel, de uma forma impressionante e aterrorizante. O Sinai era o monte da lei, da distância e do medo. Em Êxodo 19:16, lemos sobre trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa e o som de uma trombeta muito forte. O monte fumegava, e o povo tremia de medo. Deus instruiu que ninguém, exceto Moisés, poderia tocar a montanha sob pena de morte. Havia uma clara sensação de separação entre o santo, Deus, e o povo pecador. A glória de Deus no Sinai era grandiosa, sim, mas era uma glória que exigia distância e inspirava temor. E a glória que se manifestava no rosto de Moisés era uma glória que desvanecia. Agora, compare isso com o Monte da Transfiguração. Embora também seja um monte alto, o clima é diferente. Não há trovões para assustar, nem fumaça que impede a aproximação, nem trombetas estrondosas para afastar. Pelo contrário, a glória que irradia de Jesus é de graça, de proximidade e de convite. O que se manifesta ali não é uma lei escrita em pedras que condena, mas a própria personificação da salvação e da vida. A carta aos Hebreus, em seu capítulo 12, 18 e 24, faz uma comparação direta e poderosa entre o Monte Sinai e o que temos em Cristo. Ela nos lembra: porque não chegastes ao monte palpável e ardente em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao som de trombeta, e à voz de palavras, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Essa é a essência da comparação. No Sinai, a glória de Deus se manifestava para nos mostrar o quanto éramos pecadores e distantes. Na transfiguração, a glória de Jesus se revela para nos mostrar que a ponte foi construída. Jesus é o caminho para nos aproximarmos de Deus não com medo, mas com confiança. A glória que emana dele não é temporária, é a glória permanente do Filho de Deus, que ressuscitou e reina para sempre.
A transfiguração não é apenas um evento passado, é uma prévia do futuro glorioso de Cristo. A majestade que os discípulos viram naquele monte aponta para a segunda vinda de Jesus, quando ele retornará não apenas em glória, mas com poder e grande esplendor. Apocalipse 1:14-16 descreve Jesus com um rosto que brilha como o sol em sua força. Em Tessalonicenses 4:16-17, fala de sua vinda com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. A transfiguração foi um presente profético, uma garantia de que a glória de Cristo é real, que um dia a veremos plenamente. Portanto, o Monte da Transfiguração não é apenas um lugar, é um marco teológico que nos mostra que a antiga aliança da lei, embora santa e necessária para preparar o caminho, foi superada pela nova e superior aliança da graça em Jesus. Ele é a nossa montanha, a nossa aproximação a Deus, o nosso caminho para a glória eterna. Chegamos ao fim de nossa jornada pela montanha da Transfiguração, e o que vimos ali não é apenas uma história, mas uma revelação que tem o poder de transformar a nossa fé e a nossa vida. Vimos a glória de Jesus irromper de sua humanidade, não como um espetáculo passageiro, mas como a manifestação de sua verdadeira natureza divina. Testemunhamos o encontro da lei e dos profetas em sua pessoa, confirmando que ele é o cumprimento de toda a Escritura, ponto para onde tudo convergia. Sentimos o impacto da voz do Pai, a autoridade suprema que nos ordena, com amor e convicção, a ele ouvir. Mas, talvez, o ponto mais tocante e poderoso de toda essa visão seja o seu desfecho. Lembra-se, quando a nuvem se ergueu, quando Moisés e Elias se foram, e os discípulos, ao levantarem os olhos, não viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus. Mateus 17:8. Essa frase, somente Jesus, é a síntese de toda a mensagem da transfiguração. Ela nos lembra que, embora a lei e os profetas tivessem seu propósito divino de nos guiar e preparar, no final das contas, é somente em Jesus que encontramos a plenitude. Não precisamos mais das sombras e das figuras que apontavam para ele. A luz completa chegou. Ele é a resposta para todas as nossas perguntas, o cumprimento de todas as promessas, a realidade que supera toda a expectativa. Em um mundo barulhento, cheio de vozes que competem por nossa atenção, que tentam nos dizer o que é certo e errado, onde encontrar a verdade e onde buscar a esperança, a transfiguração nos dá uma bússola inabalável. Ela nos diz, com a própria voz de Deus, para focarmos em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra final de Deus para a humanidade. Nele, a glória inacessível do Criador se torna pessoal, visível, tocável. A transfiguração não é um evento isolado no passado, ela é um convite para o presente. É um convite para você. Um convite para que, diante de tantas distrações e incertezas, você também levante os seus olhos e veja somente Jesus. Porque é nele que encontramos o verdadeiro sentido, a paz que excede todo o entendimento e a esperança que nunca se abala. É nele que a glória de Deus não é um trovão distante, mas o abraço que nos convida para mais perto. E o que isso revela? Revela que a missão de Jesus não é apenas sobre a cruz, mas sobre a coroa. Não é apenas sobre o sofrimento, mas sobre a glória que o aguarda, que nos aguarda com ele. É a promessa de que a glória que vimos nele naquele monte será a glória que ele compartilhará com todos os que o amam. Se este vídeo tocou seu coração, se ele acendeu uma nova luz sobre quem Jesus é para você, eu tenho um pedido. Não deixe essa chama se apagar aqui. Se você sentiu essa conexão, essa verdade ressoando em sua alma, então agora é a hora de agir. Pense naqueles momentos em que você buscou respostas, em que ansiou por algo que preenchesse o vazio. A resposta está em Jesus, e ele foi revelado em toda a sua glória. Então, eu te convido, de coração aberto, se inscreva no canal agora mesmo. Clique no botão de curtir para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir e ver a glória de Jesus. Faça isso. Não perca a chance de espalhar essa luz. Porque em Jesus, a glória inacessível se torna pessoal, e essa revelação pode mudar para sempre a forma como você vê a missão de Jesus, principalmente a sua própria vida.